Bom dia, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade nos nossos estudos de arte. Último tópico do capítulo 5. Nas últimas 2 semanas a gente já viu 2 tópicos anteriores. Preparem a apostila para a gente encerrar esse capítulo hoje. A gente vai começar. Na última aula nós vimos o Renascimento Carolíngio, ou seja, o Renascimento é promovido pelo Carlos Magno. A esse respeito nós vimos algumas características essenciais. Estou lembrando-as apenas para dar prosseguimento ao que a gente vai ver hoje, que elas são importantes. Então, no Renascimento Carolíngio, a gente viu a retomada de aspectos clássicos, nesse caso, exatamente dos romanos, e aí sim é o que interessa para a gente, atrelados a preceitos da Igreja Católica. Então, qual a relação disso? Ora, essa. A gente está falando do estilo românico, que é um estilo que ele perdura durante o período otaniano, que é a continuação do carolíngio, e nós estamos falando também da retomada explícita de características da arte romana. O que ocorre de diferença é algo bem simples que a gente já tinha visto anteriormente. Há uma retomada de aspectos do romano, de arquitetura, notadamente, mas há também um acréscimo, então, de um propósito religioso católico, ok? Então, a partir disso, a gente está vendo um estilo, não propriamente uma arte isoladamente, eu gostaria de chamar a atenção para isso, ok? Mas de fácil apreensão, né? A partir do momento que a gente fala românico, a gente está falando equivalente a romano, só que na Idade Média dos séculos 11 ao 13, ok? Então vamos continuar. Quando nós falamos de uma retomada romana na Idade Média, estamos falando propriamente do quê? Eu acho que essa é a questão simples que vale a pena ser comentada. É claro que há vários aspectos, mas há um que se destaca, que é a ideia de arco semicircular. Ou seja, quando eu estou falando então de uma marca d'água dos romanos, eu estou falando desses círculos aqui, ó. Eles são semicirculares porque eles não são integralmente circulares, ou eles não completam o todo aqui essa parte de baixo, ok? Eles estão sobre colunas. A gente viu que inclusive esses arcos eram dos gregos, mas os gregos preferiam, no caso deles, utilizar as colunas. Isso, os romanos é que tornaram esses arcos uma espécie de característica própria da arquitetura, ok? Então, sim, a gente vai ter uma série de aspectos arquitetônicos retomados, mas o círculo é aquilo que marca, de fato, essa retomada do estilo românico. Então, prossigamos. Qual a importância do estilo românico? Ora, essa. O estilo românico foi aquele que configurou os edifícios da Igreja Católica. Então, é ele que deu a forma básica que a gente conhece. É claro que ela sofre uma série de modificações ao longo dos séculos, né? Mas a primeira configuração consolidada das igrejas vem no estilo românico. E justamente porque a Igreja Católica ela era muito importante na Idade Média, você vai ter pela primeira vez difundida essas características em vários prédios, em vários lugares diferentes. Então, o estilo românico ele é importante porque ele vai dar a primeira noção, a primeira ideia básica de como deveria ser e como deveria brigar, então, os prédios da Igreja Apostólica Romana. Quais são as características do estilo românico? Ora bem, construções sólidas, paredes grossas. Então, notem o seguinte: são prédios que se assemelham a castelos. São prédios muito contundentes, pesados, né? E que eles são muito suntuosos. É quase que eles são uma fortaleza contra o mal, né? Eles têm umas fachadas muito simples, interiores simples, mas eles são muito robustos. Eu acho que robusto era a palavra que eu estava procurando, inclusive. Eles têm poucas janelas e aí isso vai fazer com que eles tenham um interior muito escuro. Eu gostaria que vocês chamassem atenção para esse tópico, vocês anotassem aí no caderno, porque o que a gente vai ver é o seguinte: no tópico que se segue é a arte gótica. A arte gótica, em grande medida, ela queria negar, então, o estilo românico. Talvez não negar, mas se contrapor, né, em alguma medida. E aí, o que a gente está vendo agora como característica do estilo românico vai ser imediatamente contraposto pelo estilo gótico ou arte gótica. O uso de arcos redondos ou abóbadas perfeitas. Quando a gente fala de redondo ou perfeito, a gente está falando de círculos completos que eles não são quebrados ou pontiagudos, ok? Eu vou ilustrar isso melhor na arte gótica, mas por hora me dou por satisfeito que a gente saiba então que quando a gente está falando de
perfeita, a gente está falando algo que se encerra sem ângulos, ou seja, a curvatura ela é tal qual deveria ser um círculo. E aí eu vou me repetir, perfeito. O uso da cruz latina como planta. O que vem a ser isso? É como se fosse a igreja fosse de fato feita a partir de uma ideia de cruz. Então você tem lá aquela parte que ela vai em direção ao altar, que ela é em alguma medida uma reta, não é isso? E você tem cortado, depois do coro ali, você tem o transepto, que é outra reta que passa na frente de onde fica o coral e que forma uma cruz. Ainda hoje também a gente pode observar isso nas igrejas católicas. Acho super legal. Em geral é onde ficam as aberturas da igreja, né? Você tem uma abertura central, que dá acesso então a esse corredor, e você tem duas aberturas laterais, que é de onde parte o transepto. Estilo ou arte gótica. Qualquer um dos dois é válido, porque não é ponto pacífico entre os autores. Alguns vão defender que é um estilo, outros vão defender que é uma arte, enfim, mas qualquer um deles será válido. Como eu adiantei há pouco, o gótico é uma contraposição ao estilo românico. Então, a gente pode inferir uma série de características a partir daí, mas a gente vai vê-las agora mais detidamente a seguir. Vamos embora. A arte gótica, o estilo gótico, então se desenvolve na Europa, na região que a gente conhece hoje pela França. É uma espécie de sofisticação dos prédios da Igreja Católica, a princípio então pensadas como fortificações muito rígidas, muito pesadas. A gente vai ter construções que são justamente inversas, ou seja, construções sofisticadas, leves, abertas, não tão fechadas quanto eram aquelas do estilo românico. Então, se, por um lado, o estilo românico ele se difundiu pela Europa, ou seja, deu aquelas diretrizes básicas para a Igreja Católica se distribuir pelo continente europeu, a arte gótica já é a celebração da vitória da Igreja Católica sobre esse território. Então, de um lado, você tem a configuração básica da igreja, do estilo românico, e por outro, você tem a arte gótica, que é uma espécie de celebração arquitetônica. Os prédios, então, eles deixam de ser horizontais, eles vão em direção ao céu. Você tem uma complexidade muito maior de vitrais e de disposição da igreja tornada mais clara, mais bonita aos olhos, né? E mesmo desafiadora em termos arquitetônicos, que eles consolidam no gótico. Então, assim, visto dessa maneira, a arte gótica ou gótico parece de fato uma evolução em relação ao que foi a arte do estilo românico. Como já dissemos alguma vez, o estilo gótico é o estilo contraposto ao estilo românico. Então a gente tem que ter sempre isso em mente quando a gente está vendo os dois, ok? Os prédios, então, góticos, eles são muito mais leves, eles são abertos e eles são evidentemente mais claros. É perigoso a gente, às vezes, pensar no gótico como a gente conhece hoje, sobretudo musicalmente, né? Quando a gente pensa em gótico, a gente sempre pensa em determinada estética pesada, carregada, escura, que vem sobretudo do rock and roll. Mas quando a gente está falando de igreja, a gente está falando de igrejas muito mais claras do que eram, então, o estilo românico. É importante vocês terem isso em mente para que vocês não façam determinadas inferências que elas são errôneas a partir da nossa cultura contemporânea, musical, né? E mesmo de estilo de vida. Características do gótico. O verticalismo ele impera no gótico. Então, quando você vê uma igreja gótica, ou você vê uma construção, você vai ver sempre edifícios pontiagudos, que eles vão em direção ao céu. Eles não são mais aquele bloco pesado que era do estilo românico. As paredes elas são bem mais leves, e aí é sempre uma contraposição, né? A gente viu que o estilo românico ele é quase que uma fortaleza, é basicamente uma fortaleza que se assemelha a um castelo. Na arte gótica não, as paredes são bem mais leves, bem mais finas. Inclusive elas deixam de assumir uma função propriamente de parede, né? Porque você tem aqueles vãos que eles são imensos na igreja e você tem as laterais adornadas por grandes vitrais, que é uma característica gótica. As janelas predominantes, como a gente viu também, elas possibilitam iluminação maior, coisa que era impossível e impensável nas igrejas do estilo românico. Utilização de arco de volta quebrada. Como eu disse anteriormente, então a volta quebrada é justamente a volta que se contrapõe à perfeita.
eu coloquei essa figura aqui em cima para vocês notarem o que é uma volta quebrada. Então, notem que parece uma ogiva. Ou eu posso fazer uma comparação, mas parece a ponta de uma bala de revólver, né? Em vez de uma volta perfeita, você tem a união de dois semiarcos, né? É possível dizer um absurdo desses. Utilização de arcobotantes. O que é arcobotantes? Arcobotantes são essas sustentações externas aqui, ó, que elas vão no exterior das igrejas e elas sustentam essas paredes finas, né? A gente falou característica das paredes mais leves, mais finas. Então você tem esses arcos externos que eles se ligam também ao edifício principal. Consolidação dos arcos feitos por abóbadas de arcos cruzados ou de ogivas. A gente já viu os arcos, né, que eles não são perfeitos, e esses arcos de ogivas que eu acabei de mostrar aqui em cima. Pois bem, por hoje é isso. Leia o material, qualquer dúvida vocês me procuram. Vou deixar agora uma tarefa para vocês. Tarefa de hoje. Eu gostaria que vocês lessem os tópicos, né? O estilo românico e arte medieval gótico, do capítulo 5. As questões só restam duas, a 4 e 5 da página 111. Nós já fizemos as demais de acordo com o material, né? De acordo com os conteúdos que vimos. Então, por favor, essas questões feitas, essa leitura feita, para a próxima aula, que é de correção de exercícios. A gente se vê em breve. Se cuidem. Um abraço.